Bom dia a todos aí. Bom dia, tudo bem? Legal. Confesso que esse palco aqui ele dá um pouco de medo, sabe? É meio medo. Eu falei hoje para o Guilherme que se a gente colocar aqui água, tem 2 raias aqui, dá para nadar. Bom, vamos lá. Bom, a Júlia já me apresentou. Meu nome é César Ripari. Eu sou responsável pela área de arquitetura de soluções da Clique para a América Latina. Venho aí há algum tempo trabalhando com tecnologia. E eu queria começar o papo com vocês relembrando o DWX do ano passado. Quem estava aqui no ano passado? Só para eu ter uma ideia. Tem uma galera que estava, então, se lembrarem da minha palestra, legal. Quem não estava vai ver alguma coisinha do que eu falei ano passado. Essa aqui é a foto do palco, tá? E eu falei ano passado de 12 tendências de IA para o ano de 2025. E essas tendências, elas estavam divididas em 3 macrotópicos, vamos dizer assim. O primeiro era a autenticidade, depois a gente tinha o valor aplicado e a questão dos agentes, que aí eu nem preciso falar muito, né? Os agentes dominaram a história toda. E se a gente colocar isso, né? O que eu falei naquele dia, que faz exatamente um ano, a gente falou de autenticidade porque a gente precisava ter confiança, né? Nos dados que a gente usa, que a gente manipula. A gente precisava ter uma linguagem comum para esses dados, a gente precisava pensar numa semântica, a gente precisava que esses dados refletissem aquilo que a gente precisa, que a gente possa entender e usar para tomar uma decisão. A gente tinha toda uma questão de não deixar nenhum dado para trás. Quer dizer, muitas vezes os dados que são importantes para a minha tomada de decisão, eles estão num sensor, eles estão num sistema lá que eu não estou considerando. Então, precisava dar luz a esses dados. E, obviamente, a gente foi evoluindo, a gente tinha a questão do valor, aquela preocupação muito grande com a governança, custo, e como que a gente ia usar esse dado, a questão da relação entre a gente usar o dashboard, a gente usar um chat, como é que a gente conversa com o dado. E, obviamente, a questão dos agentes, que as arquiteturas multi-agentes estavam chegando e chegaram, né? E a importância de você ter esse dado atualizado, ter esse dado em real time. E eu também mostrei essa frase do Andrew Ng, a IA é a nova eletricidade. E para mim, quando o Guilherme apresentou hoje, que ele falou da eletricidade, eu falei, belo gancho, porque eu vou usar na minha palestra isso. E por que a IA é a nova eletricidade? Porque eletricidade, na época, mudou o mundo. Mudou tudo. Não mudou apenas um segmento. Ela chegou e mudou como a gente vivia. E a IA é exatamente a mesma coisa. Ela está mudando o mundo. Então, eu queria começar agora, depois do meu recap, exatamente a partir daqui. A IA é a nova eletricidade. It's a conundrum. The core versus the periphery. Central governance versus democratization. It's an age-old debate that has shaped how humans govern, trade, and innovate. Governments, thinkers, and philosophers have repeatedly returned to the same question. Should power be concentrated to secure order or dispersed to safeguard freedom? For decades, enterprises have mirrored the tension between these two opposing forces, moving between two extremes like a pendulum to achieve both control and agility. But finding the balance between chaos and order is a struggle. Now, in the ongoing race of getting value from AI, we're asking ourselves the same questions. How to govern AI?
How do we harness its power? Pois é, a gente tem duas forças opostas, né? Quando a gente fala de duas forças opostas, eu trouxe a foto desses dois senhores aqui. Alguém arriscaria dizer quem são os dois ou qual é pelo menos um deles? Tesla, boa. Outro? Alguém falou ali? Edison. Muito bem. E o que tem a ver o AC/DC com isso tudo? Não é o Malcolm, não é o Angus Young, posso garantir. Mas o nome dessa banda, ele veio exatamente da ideia desses dois caras. Reza a lenda que a banda surgiu a partir de uma ideia da irmã deles, né, que viu numa máquina de costura lá, a CDC, falou, pô, lembra energia, por que não? Então a gente tem ali Thomas Edison, que ficou conhecido como o inventor da lâmpada, né? E o Tesla, que agora já está mais famosinho, porque agora todo mundo aí fala dos carros e tudo mais. O Tesla foi discípulo, trabalhou muito tempo com o Thomas Edison, e eles protagonizaram uma verdadeira batalha. E isso é histórico. Depois vocês pegam no YouTube lá e colocam a Guerra das Correntes, vocês vão ver a confusão que foi isso daí. Porque cada um defendia uma maneira de você distribuir energia. Como que a gente faz? O Thomas Edison, ele pensava em controle e pensava em segurança. Ele tinha o domínio daquele tudo. Ele precisava garantir que ele tinha o controle e ele tinha até o business dele já preparado para a corrente contínua. O Tesla já veio com uma mentalidade diferente. E ele criou a corrente alternada, que ele tinha muito mais alcance, ele conseguia levar a energia muito mais longe, com muito mais eficiência, de uma maneira muito mais barata. Então a guerra ali foi pancadaria mesmo. E o ponto é, e aqui que acho que fica legal, o progresso, ele só veio quando a gente conseguiu combinar os dois mundos. A gente tinha um mundo do Edison, com a corrente contínua, e o mundo do Tesla, com a corrente alternada, justamente para poder usar o melhor de cada mundo. E principalmente, hoje aqui vocês têm alguns exemplos do que a gente usa ainda com corrente contínua e corrente alternada. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo é centralização e descentralização. Quando a gente fala de sociedade, a gente fala de política, a gente fala de governança, e quando a gente fala de IA. Se a gente pensar e trouxer essa mesma ótica para a questão da IA, vejam só, eu preciso ter uma centralização, eu preciso ter controle. Por quê? Porque eu preciso controlar melhor os dados que eu tenho. Eu preciso garantir a soberania desses dados, eu preciso controlar os custos, eu preciso garantir tudo isso. Ao mesmo tempo, eu preciso inovar. A inovação, ela custa. Por quê? Porque eu começo a ter uma IA que eu uso lá na minha firma, mas não é a IA da firma. Eu começo a programar com a própria IA fazendo programas para mim. Eu começo a ter muita inconsistência de dados. Como é que eu resolvo tudo isso? Skill. A gente não está falando só de skill técnico. A gente vai ter aqui muitas trigas durante esse evento, nesse palco, nos palcos lá, vão passar muita gente boa. Inclusive o Jordan, que vai falar, acho que amanhã, um dos meus gurus, vai estar aqui falando com vocês justamente sobre isso. Então, quando a gente fala de forças opostas, a gente tem essa pesquisa aqui da Ernst Young, que mostra que 88% dos colaboradores
usam o IA no trabalho. Não significa que as empresas têm, significa que eles usam. 9 entre cada 10. E do outro lado, a gente tem as empresas ou as grandes organizações reportando que não conseguem ter o valor que eles querem, obter o valor que eles precisam através da IA. Então a gente continua aqui tendo duas forças opostas. Como que a gente resolve isso? O modelo que existe, ele está complicado. Olha só, os dados estão em todos os lugares. Então, seja os nossos dados pessoais, os dados das nossas organizações, estão em todos os lugares. Os agentes estão demandando e precisam de cada vez mais autonomia. Só que cabe uma reflexão aqui. O que é um agente? A partir do momento que eu passo uma decisão para um agente, ele vai tomar a decisão por mim. E se esse dado que ele está usando para tomar essa decisão não estiver correto? E esse agente não estiver entendendo aquilo que eu quero que ele faça? Aí muda a questão de papel e responsabilidade. Por quê? Porque eu vou pegar e vou passar uma responsabilidade para alguém, que não é alguém, tomar uma decisão por mim. Esse papel e responsabilidade muda. E eu coloquei aqui, a gente vai acabar virando um CEO digital, que a gente, na verdade, vai orquestrar um monte de agente que vai fazer a coisa por nós. Então, essa questão de inovação, empoderamento, e principalmente a gente conseguir mudar um pouco do jeito que as coisas são, é o que faz a diferença hoje. E, obviamente, que aqui não tem um lado, é uma nova dinâmica, é as coisas como elas estão acontecendo. E aí, a gente precisa de um novo modelo. O que tem que ter nesse novo modelo? A gente tem que conseguir gerenciar riscos, a gente tem que conseguir gerenciar a parte de custos, a gente tem que ter maior agilidade na tomada de decisão, orquestrar isso tudo ao mesmo tempo. E aí na Clique a gente começou a pensar, e ainda trazendo a questão da eletricidade, a gente pensou num grid de inteligência. O que tem nesse grid? A gente tem os dados, a gente tem os agentes, temos as responsabilidades e a execução. Quando a gente quebra isso, a gente olha para os dados, a gente tem que garantir que esses dados estejam unificados, que eles estejam confiáveis, que eu possa realmente garantir que eu estou tomando a melhor decisão a partir daqueles dados. Tenho meus agentes, como eu falei, cada vez mais autônomos, eles precisam ter os dados corretos, eles precisam ter a semântica e entender aquilo que eu estou querendo, para poder cada vez aprender mais e ficar melhor. As responsabilidades, como eu falei, elas acabam mudando um pouco, a partir do momento que, até onde que eu permito que um agente faça algo por mim. E essa execução. E essa execução ela é extremamente importante, porque na hora que eu inovo, a execução ela vai estar muito ligada a isso tudo. Quando a gente quebra esse grid de inteligência, vocês estão vendo aí 12 caixinhas. E são exatamente essas 12 caixinhas que estão nas nossas tendências de 2026. Eu vou deixar no final dessa apresentação um QR Code para vocês baixarem um e-book que fala com todos os detalhes dessas 12 tendências. Eu vou falar um pouquinho a respeito delas, mas depois vocês podem acessar, tem análise de especialistas, tem casos de uso, o que é cada uma e o que ela muda no seu negócio, o que você precisa fazer para que o seu negócio possa se enquadrar nesse grid de inteligência. Primeira coisa aqui nos dados. A gente tem questão de consolidação de dados, por quê? Porque a gente tem nosso BI, a gente toma a decisão baseada no nosso BI, no nosso analítico, mas eu preciso agora consolidar isso com a minha IA, porque a minha IA está interagindo ali também, todos os dados estão interagindo, a semântica ela é extremamente importante, todo mundo precisa conversar a mesma língua. Quando eu falo com outro departamento,
aquilo que eu entendo por um KPI tem que ser a mesma coisa que o outro entende por um KPI, e o meu agente vai ter que entender o que é esse KPI também. Camada de cache, cada vez mais essencial, óbvio. Eu estou processando em tudo que é lugar. Então, o que eu conseguir processar na ponta, eu acabo fazendo isso mais rápido quando eu vou fazer toda a minha análise. Nos agentes, os agentes estão ficando cada vez mais espertos. Tenho agentes ali, perceptivos, eles conseguem perceber mudanças. Eles conseguem trabalhar 24 horas por dia, monitorando aquilo que eu peço para ele monitorar, analisando o que eu peço para ele analisar, e ele começa a entender do meu negócio, e ele pode me avisar, ou ele pode até tomar uma decisão baseado naquilo que ele entende do meu negócio. E a composta e multimodal, a gente vai falar um pouquinho disso. A IA não é só uma IA. A gente vai compondo essa IA de uma maneira, qual que é a IA que eu preciso para cada caso de uso. Não é toda IA que vai resolver o meu problema. Eu preciso saber qual é aquela IA que endereça essa situação. A inteligência contextual, quando eu pego o meu BI e quando eu pego a minha IA, eu tenho o que a gente chama de CI, né, que seria Contextual Intelligence, mas aqui a gente traduziu para inteligência contextual, que é justamente eu conseguir entender o que aquela informação significa dentro do meu contexto de negócios. Nas responsabilidades, eu já comentei como é que fica essa relação entre o humano e o agente e a IA, até onde que eu posso permitir uma pessoa tomar uma decisão, ou melhor, a pessoa tomar uma decisão e até onde eu posso permitir a IA tomar uma decisão. Protocolo em vez de plataforma, ou seja, eu vou começar a encaixar, montar meus legos da melhor forma para eu fazer essa decisão acontecer. E evolução da soberania dos dados. Olha só, quando a gente fala de governança de dados, muitas vezes a gente pensa que isso é uma coisa de auditoria. Ah, governança, eu preciso garantir que tenha tudo bonitinho, que tenha... Legal. Só que agora, nesse mundo, a soberania, a governança, ela passa a ser um requisito técnico. Porque se eu não garantir isso na hora que eu estou usando meus dados, eu não consigo ter um agente que possa resolver isso por mim. E a execução, como que eu vou fazer isso? Hoje tem N formas, né? Eu posso fazer isso com no-code, tem várias ferramentas que fazem low-code. Como é que eu vou executar? Os dados, eu preciso ter garantia esses produtos de dados, os dados prontos para eu tomar a decisão e orquestrar tudo isso. Então, isso aqui eu vou deixar um QR Code no final, aí vocês tiram a foto lá, se não conseguirem, tranquilo, lá no stand da Clique a gente tem o QR Code e passa para vocês. E aí a gente vai avançando nesse raciocínio, né, da IA. Quando a gente faz uma análise, quando a gente faz uma pergunta que ela é mais analítica, a gente não precisa de uma IA para isso. A gente chega, faz uma pergunta, tá, como é que foi minha venda o ano passado? Legal, isso aqui qualquer SQL, qualquer cara bom vai lá dar um comando, pum, tá lá. Mas vamos complicando essas perguntas, né? Se eu tiver que perguntar para um documento não estruturado, como é que eu faço isso? Resume um capítulo de tal coisa para mim. E se eu for complicando, né? Uma pergunta geral que não está ali no meu domínio. Ó, me traz uma informação que está lá no site da ONU, me traz uma informação que está lá não sei aonde, e traz para mim, resume e gera para mim algum tipo de informação. Outra pergunta, quando a gente começa a misturar as coisas, né? Eu faço um prompt gigantão e pergunto um monte de coisa junto. E aí, como é que a IA se vira com isso? Mas eu posso ter perguntas ambíguas aí, porque eu posso deixar uma pergunta aberta e esperar que a IA analise a minha vida e fale o que eu tenho que fazer. Ou ainda eu especular, né? Óbvio que aqui, essa pergunta aqui, espero que não tenha muitos gerentes de RH aqui, mas é uma pergunta ambígua, que está relacionada ao meu dia a dia de trabalho e que eu posso fazer para qualquer situação, né? O que eu faço nesse caso aqui, olhando para todos os dados que eu tenho da minha empresa? E eu posso ter alternativa onde eu misturo perguntas
que tenham afirmações, negações. Então eu quero uma informação dos caras que não compraram determinado produto, e aí eu vou por esse caminho. E aqui eu tenho IA preditiva, eu posso estar usando IA generativa, eu posso estar usando IA agêntica, e esse caminho ele não tem fim. Só que nesses três modelos de IA, a gente tem uma IA que resolve boa parte dos nossos problemas, que é a preditiva. É aquela que trabalha com os nossos dados estruturados. Você consegue fazer previsões, criar cenários, ele vai olhar para os dados que tem e vai montar um cenário futuro, ou vai montar N cenários futuros. E eu escolho depois. Isso aqui, o ano passado, estava em mais de 50% dos casos. A generativa, que aí, essa aqui conquistou a todos nós. Por quê? Porque era uma IA que conversa com a gente. Ela, a partir do momento que você ia perguntando, baseado naquilo que ela tinha de informação, ela ia respondendo, mas não são todos os projetos de IA que são para uma IA generativa. E a IA agêntica, que obviamente virou o que virou, né? Essa é poderosíssima, porque ela vai e faz. Ela está crescendo muito, a gente prevê aí, até 2028, eu acho que até antes, a gente vai estar com esse tipo de IA já dentro da maioria das aplicações e das soluções. Resumindo aqui, a gente tem uma IA preditiva que analisa e ela sugere, ela não só analisa, ela sugere, ela cria cenários, ela faz previsões. Uma IA generativa que conversa com a gente, traz as informações de uma forma muito simples, torna a gente mais confortável. E a IA agêntica que ela vai lá e resolve, ela faz. Então a gente está num caminho onde a gente parte do conhecimento e vai para a ação. E se a gente quebrar um pouco essa questão da IA generativa, a gente tem que ver que os agentes, eles são um pedaço de software ali. Mas eles estão ali olhando para tudo. Eles coletam e processam os dados do meu ambiente, eles tomam a decisão baseados em objetivos que foram pré-definidos. Olha lá, alguém definiu esse objetivo. E ele vai tomar baseado nesse objetivo, tomar a decisão baseado nesse objetivo e também baseado nos dados que ele está olhando para tomar essa decisão. Ele vai agir, vai interagir com outros agentes, ou vai interagir com pessoas, e aí cai naquela coisa que eu falei da interação humano e IA, e vai aprender com tudo isso. Vai acabar aprendendo, vai acabar usando isso para poder continuar no ciclo de vida dele 24/7. Isso tudo com autonomia, adaptabilidade e orientado a resultados. Quando a gente pensa nesse novo modelo, a gente tem que pensar num modelo que traga um menor risco, ou seja, eu tenho que garantir que os meus dados sejam confiáveis. Eu tenho que garantir que meus dados tenham contexto. Eu tenho que ter um custo, obviamente, gerenciável, para garantir que isso não custe a vida da minha empresa, e ter a capacidade de mudar conforme a tecnologia muda, de pivotar conforme a tecnologia muda. Esse modelo é que é o modelo que a gente entende que faz sentido. Olha só, dados do Boston Consulting Group. Falei lá atrás, 5%, né, das empresas veem valor na IA. E a gente tem 95% que não consegue. Aí a pergunta é, o que está acontecendo? E nessa pesquisa, a gente percebeu que não é a tecnologia que pega. Olha só, os maiores ofensores aí são qualidade, a disponibilidade dos dados, a acessibilidade desses dados. Depois, eu consegui integrar com sistemas que já existem e a questão de governança, a questão de segurança desses dados.
Então tem muita coisa para trabalhar aqui, antes de eu falar só de tecnologia. Né? Essa é uma frase do Red Point que fala, os dados eles são diferencial para a era da nuvem, mas o contexto agora é importante na era da IA. E aí, nesse novo modelo, a gente pensa em 3 As aqui. Quer conseguir alcançar a IA? Quer conseguir alcançar a IA com esse menor risco, acelerar a IA para fazer isso ser rápido, ter performance para fazer isso daí, e me adaptar a IA conforme a tecnologia muda, conforme o mundo muda. E nesse novo modelo, a gente pensa num motor com essas 3 principais engrenagens. O que tem nessas engrenagens? A gente tem um motor analítico poderoso, justamente que ele consegue pegar todos esses dados e junto com a IA me dar os melhores insights, conseguir não deixar nenhum dado para trás, que eu consiga analisar tudo e ele perceba nuances nesses dados que podem me ajudar a tomar uma decisão. O segundo ponto, os produtos de dados confiáveis que estão para cá, que é onde tudo começa. Da onde está vindo esse dado, com que qualidade que eu estou entregando esse dado, com qual governança que eu estou entregando esse dado para análise. E lá na ponta, essa experiência agêntica, porque o legal de uma experiência agêntica é que ele converse com outros agentes que eu tenho aqui ou que estão fora. E esses agentes se resolvam. Então eu preciso ter isso como uma experiência agêntica. Falando um pouquinho da confiança e da parte dos dados confiáveis, né? Olha só, eu preciso tirar os dados da minha origem ou das minhas origens, movimentar esses dados para onde eu queira movimentar esses dados de uma forma rápida. Posso fazer um CDC, um streaming, batch, não importa. Qualquer origem, qualquer destino, transformo esse dado e entrego esse dado para análise. E se a gente puder ter um score de confiança para isso, muito melhor. Por quê? Porque eu posso olhar para essa base de dados, para todos esses dados que eu estou utilizando e falar, poxa, espera aí, olha, esse coeficiente aqui de atualização está legal, mas em termos de precisão não está. Ou esses dados, essas tabelas não estão legais, eu tenho um score de confiança aqui. Isso é extremamente importante na hora que eu vou passar a bola lá para o meio campo, que é justamente o motor analítico que vai fazer toda essa análise. Vai identificar padrão, vai junto com a IA olhar por todas as óticas, me trazer insights que talvez eu não percebesse e fazer isso de forma muito rápida. E, obviamente, a questão da adaptabilidade de eu colocar a minha IA e os meus agentes para conversarem com os agentes que estão por aí e que eu preciso deles para completar as minhas ações. Então, com isso, a gente fecha essa questão que a gente chamou de DER, né, que são os dados, agentes, responsabilidades e execução, dentro de uma plataforma, onde eu tenho, por um lado, a fundação para IA, que está toda aquela cozinha onde tem a movimentação dos dados que eu falei, transformação dos dados. Vejam só, transformar dados é uma tarefa complexa, não é simples. Se eu consigo entregar isso para o meu usuário, uma transformação que seja no code ou que dê menos trabalho, muito melhor. Se isso aí vai ser feito na ponta, se vai ser feito no caminho, ETL, LT, não importa. O que importa é que eu faça isso de uma forma segura. E eu dou a capa de confiança. Por que tem que ter confiança? Porque é aí que eu vou garantir que esses dados possam ser acessados e possam ser utilizados pelo outro bloco, que é o bloco onde estão as soluções para IA. Entre elas aqui, o nosso ClickSense, vocês podem conversar com a gente lá no nosso stand, e aqui na Fundação para IA, toda a nossa plataforma também de integração. Então, essa parte de análise, ela é extremamente importante porque é onde aquele motor analítico roda. É aonde a inteligência do negócio vai mastigar todos esses dados e trazer as informações que eu preciso. Isso eu faço
através de uma resposta muito rápida, eu consigo responder, seja para as equipes, eu posso responder para um agente, por exemplo, e aciono. E acionar o dado é um negócio muito legal, por quê? Porque pode ser um pouco de tudo aqui. Eu posso receber um alerta, ele pode disparar uma ação para uma outra aplicação e fazer determinada coisa, mandar e-mail, os agentes começam a trabalhar tudo aqui. Com essa camada de framework, de IA, trabalhando com todos esses componentes e principalmente eu falando com todas as tecnologias de mercado. Muitas delas vocês vão ver aqui nesse palco. Enfim, nesse modelo ponta a ponta, eu tenho um cara para orquestrar tudo isso. Então eu tenho, no caso aqui, meu Click Answers, justamente com um assistente que ele já tem ali, que vai me ajudar nessa tarefa, de encontrar as informações que eu preciso, um assistente de plataforma para poder exatamente conversar com todo esse resto, um agente que vai orquestrar tudo isso, e aqui embaixo, um exército. Eu posso ter um exército de agentes especialistas, cada um para uma determinada função, cada um para uma determinada atividade. Então, eu posso ter N agentes, e ali naquela ponta vocês vão ver que o bonito disso é a gente poder conversar com as outras IAs, ou fazer com que as outras IAs conversem com a gente. Através do MCP, hoje eu consigo, se eu tiver uma IA qualquer de mercado, conversar com meus agentes desse lado e acessar as minhas informações aqui. Então vocês veem, por isso que a gente fala de ecossistema, por isso que a gente fala de todo esse contexto de confiança, de contexto e adaptabilidade. É exatamente por isso, para a gente garantir que nada, nenhuma informação fique para trás. Então, para resumir, como eu resumi lá no começo o DWX do ano passado, vou resumir o que a gente falou aqui, né? A questão de confiança. Eu consegui ter produtos de dados confiáveis, até aquele meu dado Gold, ter aquele dado preparado, que é a última versão, que ela não está duplicada, que ela não está com dado errado. Imagina, um agente, por exemplo, eu moro em São Paulo, e aí ele vai buscar lá uma série de coisas de São Paulo, e ele tem, na base de dados lá, tem gente cadastrada com São Paulo, outro com São Paulo Sentiu, outro com S. Paulo, outro com, sei lá, vocês entenderam, né? S. Paulo, pronto. Mas o fato é, como que você consegue resolver isso? Eu preciso garantir essa camada de confiança, eu preciso garantir que esses dados tenham uma capa de qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o contexto. A questão do contexto vale muito, porque hoje eu tenho que passar contexto para um agente que vai tomar uma decisão por mim, que ele vai ter uma responsabilidade. Então, o contexto é importante, e por isso que está aqui a semântica, tem que estar em todo lugar, é extremamente importante. E a adaptabilidade, quando eu estou falando da experiência agêntica, né? Eu estou falando de unificar tudo isso e principalmente eu juntar o meu BI com a minha IA e eu ter essa inteligência contextual justamente para ser mais turbinada, para eu ter essa inteligência. Bom, prometi para vocês, não sei quem tiver interessado, né, onde tem o e-book daquele slide lá que eu falei das 12 tendências, o QR Code está aí, não sei se vocês conseguem acessar, eu testei de alguns lugares aí, eu consegui, mas se vocês não conseguirem, procurem a gente lá no stand da Click, a gente passa para vocês. Nesse e-book aqui, vocês vão ver que tem uma gama de informações e cada uma dessas caixinhas, muito bem explicadas, com um contexto, né, bastante amplo com a análise dos nossos especialistas. E eu queria aproveitar também para convidar todos vocês, na próxima terça-feira, dia 31, nós vamos ter um webinar sobre IA agêntica, às 11 da manhã, aberto, com os nossos especialistas de IA. Então, tem aí também um QR Code para vocês se cadastrarem. Quem não conseguir também,
lá a gente tem o QR Code para vocês poderem se cadastrar. Mas muito do que eu falei aqui, a gente vai conseguir mostrar na prática. Eu estou chegando perto do meu tempo aqui. Eu queria agradecer a organização da DWX pelo convite mais uma vez. Obrigado, Simone. Agradecer ao Guilherme, ao Fernando, pelo convite, pelo espaço que a gente está tendo aqui para falar com vocês. Queria me colocar à disposição. Eu vou estar aqui hoje, vou estar aqui amanhã. Então, quem quiser trocar uma ideia, conversar sobre dados, conversar sobre isso que a gente falou aqui, eu estou à disposição. Tem o nosso stand da Clique ali. Hoje à tarde tem uma palestra nossa ali no Teatro X, que fica ali no espaço ali dos expositores. Acho que é às 3h30, se não me engano, com a Lidiane, que é uma das nossas especialistas na parte de IA também. Então, estou terminando por aqui, estou dentro do meu tempo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Até a próxima. Tchau.